assim a princípio, então quer dizer que daí eles se achavam isentos de assistir os pais e as mães, vamos dizer assim, idosos, assim, nas suas necessidades. Então, quando eles, vamos dizer assim, os fariseus chamaram a atenção de Jesus por causa que não estavam cumprindo, que Jesus não estava cumprindo com essa lei, Jesus, né, retrucou e disse: vocês que modificam as leis que já foram impostas, as leis divinas, que eram honrar o pai e mãe, quer dizer, vocês se preocupam mais com coisas externas do que, na verdade, obedecer a lei de Deus, que é a lei do amor. Essa que é a lei mais importante, a lei verdadeira, que é a lei de Deus. Então, Jesus já retrucou eles dizendo isso, né? Aí nós vamos continuar lendo mais um pouco e vamos conversando. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque eles seguiam muitas tradições, né? Os fariseus. Hipócritas, bem profetizou de vós Elias, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Quer dizer, que ele em outras palavras, ele disse: vocês são muito bons em palavras, em aparentar os grandes religiosos, os exemplares, né? Mas lá no íntimo, no coração, vocês não se melhoraram, vocês não se elevaram, vocês não têm amor no coração. Então ele quis dizer que na verdade eles estavam seguindo apenas tradições, não a lei de Deus, como foi colocado já na época de Moisés, né? Que eles queriam dizer que seguiam as leis mosaicas, né? Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Entenderam o que Jesus quis dizer aqui? Porque eles estavam reprimindo tanto, né, Jesus e os apóstolos, de não estar lavando as mãos para se alimentar. No entanto, Jesus deixou bem claro que não era o fato de ter as mãos, às vezes, não tão limpas, que tornava o homem realmente impuro. Porque a impureza realmente vem do coração. Porque é como ele falou, é o que sai da boca que torna o homem impuro. Não tem aquela frase que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio? Entende? Então ele quis dizer assim, não que Jesus não achasse certo ter higiene. Claro que sim. Imagina que ele ia, né, achar correto ter higiene. Mas é que os fariseus faziam uma tradição disso. E, na verdade, eles tinham, diz que um costume tão interessante, até eu li sobre isso, que tinha que lavar as mãos 2 vezes e não podia, assim, com a mão pegava o jarro, daí da outra mão lavava de novo, e daí, depois de lavar as 2 mãos, tinha que ficar com as mãos para cima, até secar as mãos, para que a mão estivesse totalmente, assim, purificada. E só que daí Jesus colocou bem claramente que toda essa tradição deles não ia mudar nada se o coração do homem continuava impuro, não obedecendo à lei divina. Então ele colocou que eles se preocupavam muito com o externo, não com o interno. E até, na verdade, né, a gente... trazendo essa lição para os dias de hoje, infelizmente, muitas vezes, né, a gente ainda vê muito isso, né? Não só, vamos dizer assim, nas outras casas religiosas, mas às vezes até mesmo nas nossas, né, nas casas espíritas, que muitas vezes a pessoa acha que, seguindo certas tradições, como eles colocam aqui, que os fariseus se preocupavam muito em fazer jejum e usar determinada roupa no dia de ir lá para o templo,
e, digamos assim, achando que fazendo tudo isso e lavando as mãos, pronto, estava dando a oferta, estava tudo certo. Então, já tinha se purificado, já tinha feito a sua obrigação, já tinha doado lá no templo, pronto, estava tudo resolvido. Então, aí Jesus deixou bem claro que eles só seguiam tradições e que isso não era a lei divina. A lei divina era buscar a pureza do coração, era se melhorar nas deficiências, né, que a gente tem, todos temos, né? Muitas vezes a gente é maledicente, a gente muitas vezes é orgulhoso, muitas vezes a gente não age com caridade, com bondade, com amor, com indulgência, benevolência. Então, isso aí que Jesus quis dizer, né? Que em vez de eles buscarem só esse culto externo, buscasse a pureza de coração na melhoria do seu eu interior, de limpar aqui dentro, não só por fora. Não adianta ter, tanto que tem passagem até que Jesus disse a eles, né? Vocês são como sepulcros caiados, que o sepulcro, sabe, né? O túmulo. Ornando uma beleza grande por fora, mas escondendo a podridão por dentro. Porque muitas vezes, né, o túmulo, por mais que esteja lá sendo de mármore, esteja cheio de flores e não sei mais que adorno, mas se você for ver o que tem lá dentro, né? É um cadáver já em putrefação. Então foi isso que Jesus quis dizer. Muitas vezes vocês se adornam de tanta beleza por fora, mas vocês esquecem que o interior de vocês é que não está com tanta pureza assim. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui. Então, aproximando-se dele, disse-lhes os seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Ou seja, ensinamentos que não vêm do meu Pai, né, de Deus, não vai ter validade. Assim, fica por um tempo, mas vai chegar, vamos dizer, lá, séculos adiante, como chega, né, na nossa atualidade, aqueles costumes deles, quer dizer, para nós, assim, não tem validade mais nenhuma. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Ou seja, eles estavam ali ensinando como, né, de maneira toda errada, fazendo as pessoas cultuarem uma tradição de lavar a mão e de usar essa roupa e de quando, digamos, depois que se purificavam no templo, não chegar perto de ninguém que fosse considerado impuro, como se isso, né, tivesse alguma, vamos dizer assim, alguma razão verdadeira, tanto que quando Jesus se aproximava de pessoas, né, na época consideradas de má vida, eles diziam que Jesus estava totalmente contaminado da impureza daquelas pessoas. Você está totalmente impuro, você vive no meio de pessoas de má vida. E Jesus justamente fazia isso para mostrar que muitas vezes essas pessoas, no íntimo, eram pessoas melhores que eles, com tanta pompa, né? Com tanta, se achando os melhores, os grandes religiosos, mas eles, na verdade, tinham um coração mais duro, muitas vezes, que essas pessoas aí, que eram simples e humildes, né? Foi isso que Jesus veio mostrar para eles aí. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu, então, entrou e disse consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que faz o exterior, não é o que faz o interior também? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Então, resumindo, foi isso, né? Ele disse: vocês se preocupam só com o exterior, mas Deus que nos cria, Ele nos cria, vamos dizer, como um todo.
não só do interior, do exterior, mas principalmente do interior. Então não adianta se preocupar só com o exterior. Claro que devemos buscar, né, também, porque o nosso corpo é o templo da nossa alma. Então nós devemos cuidar do nosso corpo também, né? Claro que sim, da nossa higiene, andar, vamos dizer assim, vestido, né, decentemente, vamos dizer assim. Mas isso não é o que torna uma pessoa melhor ou pior, porque muitas das vezes uma pessoa que está tão bem vestida, está tão apresentável, mas dentro dela é uma pessoa, vamos dizer assim, horrível, o interior dela. Tanto que na espiritualidade, né, vamos dizer, os espíritos superiores mesmo comentam que lá não existe o exterior. Quando a gente chega lá, não tem essa capa aqui que adorna a aparência. Lá cada um é visto pelo seu próprio interior. Então aí não tem máscara, vamos dizer assim. Então é isso que Jesus quis dizer, né? Que não adianta a gente se preocupar só com essa aparência bonita, ou tão caprichosa, ou tão isso e aquilo, se a gente não se melhora interiormente. Daí aqui tem uma explicação, né? Vamos dizer assim, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, eles dão assim uma explicação do que foi comentado aqui por Jesus, né? Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrar e se apegarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, da rígida observância desses regulamentos que faziam casos de consciência. Tanto que quem não obedecesse toda essa tradição aí, eles simplesmente era banido do templo, né? Não poderiam mais frequentar. E até se comentava que muitas vezes a prática que eles usavam, que quando, vamos dizer assim, para tirar os pecados de alguém, eles faziam bode e entendiam que passavam os pecados tudo para aquele bode e depois eles sacrificavam o animal. Assim, a gente sabe hoje em dia que isso é uma coisa absurda, diz que até por isso que surgiu aquela frase do bode expiatório. Porque acharam que jogavam todo o pecado naquele animal e depois o sacrificavam como que o pecado foi extinguido. A subsistência, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiam-se a si próprios, os homens, tendo-se como kits para com Deus, para se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto que se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máxima e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas externas do que pelas da moral. Essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Ou seja, se não vem de Deus, com o tempo vai desaparecer. Porque só mesmo o culto da melhora interior, do amor a Deus, né? Como Jesus mesmo disse, que tudo se resumia em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ali se resumia a lei de Deus e todos os profetas, que desde uma vez que você louva a Deus em tudo que faz e acima de tudo, e você procura, digamos, ter amor próprio, porque a gente também precisa se amar para, né, amar ao próximo. Uma pessoa que não ama a si próprio não ama ninguém também. A pessoa que não se valoriza, ele também não vê valor nos outros. Então, é por isso que Jesus disse, né, que a gente devia amar-se em primeiro lugar e depois amar o nosso semelhante. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem.
Ora, se este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança seu objetivo. Toda aquela que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal é falsa. Ou está falseada em seu princípio. Está aí o resultado que dão as que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta e se cometem assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza de coração. Então, quer dizer que isso aqui é como, Jesus já deixou bem claro, que a partir do momento que a gente queira realmente buscar a pureza de coração, a gente vê no outro, vamos dizer, uma beleza maior. Que até numa palestra que eu ouvi de um palestrante muito conhecido, o Arthur Valadares, ele até, eu anotei aqui, que ele comenta que nós exercitando a pureza do coração, nós temos uma renovação no nosso olhar ao semelhante. A gente olha com mais amor aos outros e a tudo, porque vocês sabem que a beleza lá fora a gente vê com os olhos do coração, porque vocês podem ver que a pessoa que não está de bem consigo mesmo, nada para ele está bom. Ele não vê beleza em nada, ele não vê bondade em ninguém. Então, por isso que Jesus diz que o importante é nós melhorarmos o nosso interior para que nós possamos ver lá fora os nossos semelhantes com mais amor, com mais bondade, com mais benevolência. E daí ele disse também aqui, que eu achei interessante, por meio do bem, de ação, de gestos, deixando de ver o exterior e sim o interior de cada um, percebendo a presença divina em tudo no nosso olhar. A gente olha para essa natureza maravilhosa, a gente vê que é uma perfeição, tudo Deus criou tão belo, tão perfeito, mas nós temos que ter esse olhar, porque se a gente não tiver esse olhar com amor, a gente não percebe essas belezas. É no convívio que aprendemos a superar as diferenças, que ele também falou que não adianta se isolar, como Jesus não se isolou. Ele conviveu com todas as diferenças, tanto que os apóstolos dele eram um totalmente diferente do outro. Mas ele aprendeu a ver neles a essência, porque a princípio, ninguém considerava aquelas pessoas, vamos dizer assim, corretas para ser os escolhidos de Jesus. Mas, no entanto, ele via neles essa beleza interior que eles iam adquirir a partir do momento que eles fizessem essa reforma interior. Coração puro é aquele que vê tudo com amor, exercitando no dia a dia o bem, tendo o Evangelho e a prece como guia. Isso é importante mesmo, Porque a prece é que nos aproxima mais de Deus, e nos momentos difíceis, é realmente através da prece que nós encontramos força para superar muitas vezes as dificuldades, superar as nossas falhas, Porque muitas vezes a gente, tem dificuldade de perdão. Tem um ou outro que não tem essa dificuldade, mas eu acho que a maioria das pessoas tem. Então, é importante a gente perceber em nós essa dificuldade e pedir, Senhor, me ajude a superar isso. Eu sei que eu tenho dificuldade de perdão, eu sei que eu tenho um orgulho muito grande ainda, eu tenho muita vaidade. Então, eu tenho dificuldade de superar isso. Mas eu peço que o Senhor me ajude, que eu aprenda a ser melhor, que eu aprenda a ser mais caridoso, que eu aprenda a ser menos orgulhoso, A gente tem que se pôr diante de Deus com humildade e reconhecer nossas falhas e pedir que Deus nos ajude a superar nossas dificuldades. Que se a gente pede com fé, Deus sempre nos ouve, sempre nos apoia. Jesus está sempre conosco, em todas as horas, e principalmente nas horas mais difíceis.
Deixa eu ver, eu acho que nós temos um tempinho ainda. Eu tenho mais uma mensagem que eu gostaria de ler, que complementa aqui o que nós conversamos, que é do Vinha de Luz, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu achei, então, essa mensagem, que tem como título Purifiquemo-nos. E de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo, Timóteo, versículo 20 a 21. Em cada dia da luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua poderá converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Por isso que Jesus disse, né? Que ter cuidado, né, com o que sai da boca, porque dependendo das nossas palavras, vamos dizer assim, pode, digamos, causar danos aos nossos semelhantes, né? Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe incuta propósitos louváveis. Homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio a experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação de grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam para se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na vida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Tá? Então, com mais essa mensagem aqui, nós encerramos a nossa conversa dessa noite, porque está finalizando o nosso tempo e agora está chegando o momento, né, do passe. Então, eu pediria que todos continuem com as mentes elevadas a Deus, a Jesus. Vamos agradecer a tudo que recebemos, a todas essas bênçãos, a todos os livramentos, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, né? Pela nossa família, pelos amigos, não só os amigos do plano físico, mas muitos amigos que temos no plano espiritual, que tanto nos cuidam, nos orientam, muitas vezes nos guiam por os caminhos corretos. Então, nós, para encerrarmos, vamos fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou, e daí ficamos em silêncio, aguardando o momento do passe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Então, uma boa noite, muitas bênçãos para cada um de nós, retornando aos nossos lares mais animados, mais cheios de bênçãos, e que possamos buscar essa nossa purificação interior, né? Sabemos que não é fácil, mas estamos aí dispostos a nos melhorar. Deus abençoe a todos. Boa noite.